Fala, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio, ou melhor, o 11º episódio do ICPC Podcast. Pessoal, antes de qualquer coisa, compartilha aí, envie nos grupos de WhatsApp e manda aí também para sua família. E quero alertar vocês aí também que eu voltei, irmãos, né? O contrato foi assinado, né? Renovado, 2026 está aí. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa, muita coisa especial aguardando a gente. Segue a gente aí nas redes sociais. Primeiro, Instagram, ICPC Sede _SP. No YouTube você vai encontrar a gente ICPC Sede SP e ICPC Podcast. Facebook, ICPC Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Amém? Diego, eu não entendi. Volta lá no vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. Brincadeira, irmãos. Vamos lá? Perguntas? Glória a Deus. Tem muita coisa boa aqui. Estou aqui juntamente com meu amigo, evangelista Rodrigo. Glória a Deus, Que aleluia. Deus em Cristo te abençoe. Nossa irmã diaconisa, né? Já estou profetizando a sua vida. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Está com medo de a bispa ver? Janaína, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Já está fazendo parte, né? Você vê, irmãos? A vida é uma roda gigante, né, irmãos? Pois é, Você começa ali nos bastidores, agora está aqui, É ó, verdade. apresentando, né? é a nossa coroné. Ô, glória! É uma honra estar mais uma vez aqui, podendo participar desse podcast. É uma honra? É uma honra. Faz aquele pix depois lá, que eu tenho certeza que eu vou ficar mais feliz ainda, né, irmãos? Eu preciso do 13º que não caiu, né? Vamos lá? Vamos. Primeira pergunta. Rodrigo, como a sua fé influencia as decisões do dia a dia? As suas decisões. Que pergunta, hein, varão? Que pergunta. Cara, são muitas decisões que nós temos que tomar no dia a dia, né? São muitas ocasiões e todas elas precisam que seja uma decisão baseada também de acordo com nossos princípios. E é difícil, varão. É difícil, mas precisamos tomar decisões de acordo com os nossos princípios, de acordo com com aquilo que nós acreditamos. Porque são muitas oportunidades que a gente tem, até mesmo oportunidades para que nos leve para longe daquilo que nós acreditamos, né? Mas graças a Deus que tudo aquilo que a gente vem aprendendo aqui na igreja, vem aprendendo com Deus, vem aprendendo lendo a palavra de Deus, tem influenciado muito a minha vida e eu acho que eu venho tomando decisões de acordo com a minha fé. Porque, cara, não é fácil, Diegão. Não é fácil, cara. Não é fácil, mas só Jesus aí para nos dar a graça. O que você acha, Janaína? Depois que você entende o que você agora vive por princípios e a sua fé não é mais baseada nas coisas que você vê, mas principalmente no Evangelho, em Jesus, você agora tem que pensar não apenas na sua própria vontade, mas agora pensar no que é certo, pensar no que Jesus quer para você. Estava lendo um livro e ele fala assim, hoje você não tem que pensar em fazer o que é mais fácil, mas fazer o que é certo. E às vezes, quando a sua fé te mostra que você tem que ir além da razão, é aí que fica balanceado e aí as decisões ficam mais difíceis. Porque agora eu já não penso como eu quero pensar. Mas como Paulo vai nos ensinar, a gente tem que pensar como Cristo pensa. Sim. Tem a oração do Pai Nosso que eu me confronto muito com ela. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, que seja feito a tua vontade, né? Estabelecer a vontade de Deus na minha vida para influenciar o mundo não é tão fácil assim, cara. Não. Porque a vontade dele vai chocar com a minha, né? Verdade. A minha, muitas das vezes, é contrária à vontade dele. Mas, como somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos estabelecer o reino dele através das nossas decisões, cada atitude que a gente... E você, varão? Vaso. Qual foi a pergunta? Brincadeira. Eu acho que assim, não é um achismo, é uma certeza
não é fácil. Acredito que cada passo que você for dar, você não está dando por você está dando por uma nação. Quando você se encontra nos posicionamento, na posição que eu me encontro, que os irmãos se encontram, é difícil. Eu não vou mentir para você, porque a carne pede. É verdade. As coisas do mundo não é ruim, são boas. Quem falar que é ruim, tá mentindo. Tá mentindo. Porém, as consequências são ruins, De fato. né? E às vezes as pessoas olham, nossa, mas viver com Deus às vezes é chato, não é aquela coisa, mas a consequência é boa. É verdade. Então, assim, às vezes a gente temos que olhar, sabe, nos mínimos detalhes da nossa vida e entender que nós somos muito falhos. E se a gente não colocar isso na nossa oração, Senhor, se o Senhor não segurar minhas mãos, eu vou cair, a gente acaba tropeçando sem a gente perceber. Eu vou ser sério com vocês. Não é porque eu sou um teólogo, eu sou pai, né? Muito mais além do que um evangelista, eu sou um marido, né? Eu sou um homem que supre as necessidades da minha família. Eu me encontro em situação muitas das vezes que eu tenho que ser sábio, né? Porque se a gente não agir com sabedoria, irmãos, você cai. É. Aí imagina aí você lutar por uma família, lutar por uma nação, lutar por jovens e você, por causa de um desejo, você acabar destruindo tudo aquilo que É você verdade. demorou anos para. Isso eu não estou falando julgando quem caiu, jamais. Uhum. Eu estou só passando uma experiência que eu espero que cada vez mais Deus me dê força e dê força para todos, porque a experiência de vida que nós temos que ter é sentir Deus segurar nas nossas mãos, Uhum. no meio tão caótico que está o evangelho hoje em De dia, fato. né? Sim, sim. E é isso. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Já, Varão? Vamos saturar esse assunto, Varão. Vamos. E é bom, né? Um assunto É, muito bom. Um assunto vai entrando no outro, a gente vai conseguir emendar isso. Vamos lá. Irmãos, não se preocupa não, é que Gente, hoje tá ela tendo um ataque entre os dois aqui. Ela é a isso, nossa mas- coroné. Que isso? Tem que Mas bater tá continência bom. pra Tá ela. bom. Pra quem não sabe, irmãos, ela é uma das pessoas que é da equipe do marketing, que fica na frente ali. Então, por isso que ela é aquela mulher que você vai ver ali falando, não, pode continuar, que a gente vai, que ela ajuda ali na organização, tá bom? Mas é isso, vamos lá? Qual é o papel da igreja na sua vida, Rodrigo? Na minha vida, coroné. Cara, como eu falei, é o meu jeito de falar, desculpa aí, viu, Uhum. irmãos. Eu acho que nem ele sabe o que significa isso, irmãos. Eu também não sei. Vícios de linguagem. O que é isso, coroné? Coronel do exército. É, tá. que manda. Que manda, Ah, entendeu? tá. Ela é a nossa coronel. É nosso sargento. Se eu falar coroné, a Malinha me mata. Cara, a importância da igreja na minha vida tem sido de grande valia, irmão. Porque foi através da igreja que eu aprendi a lidar, principalmente com as minhas emoções, aprendi a lidar com o outro, com o próximo, com o diferente, né? Eu acho que nós, como seguidores de Jesus Cristo, muitos de nós precisamos tirar uma madeira da boca e parar de romantizar a igreja e parar de romantizar ministérios. Porque as pessoas acham que fazer a obra de Deus a gente vai fazer com pessoas que pensam que nem nós. E a gente não vai encontrar pessoas que pensam que nem nós. A gente vai encontrar diversidade. A gente vai encontrar pessoas que pensam diferente, que têm um posicionamento diferente. E isso é puramente natural, cara. Sim. Entende? Uhum. Se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver 12 personalidades diferentes com Jesus. O colégio apostólico é distinto um do outro ali, dos apóstolos. E aprender a conviver com o diferente, com quem pensa diferente, pode trazer um impacto de forma muito positiva para você. Porque essa experiência que você tem dentro da igreja com as pessoas que pensam diferente de você pode te preparar até mesmo para um trabalho. Porque também no trabalho você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você.
E uma pessoa que não tem essa estrutura dentro da igreja, não sabe lidar com o diferente, quando vai passar por uma situação, né, que é um embate de ideias no trabalho, muitas vezes vai querer pedir conta, porque não sabe lidar com o diferente. Então, na igreja tem me ensinado muito isso, cara. Saber lidar com as pessoas que pensam diferente. Né? Também na igreja tem me ensinado também a conhecer mais a Deus, a conhecer mais a palavra, mais a Bíblia. Mas também me conhecer, né? Uhum. Me conhecer. E você, Coroné? A igreja, na verdade, foi muito essencial para mim desde pequena. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de falar em público. A igreja desenvolveu isso, porque eu tinha que vir aqui quando eu tivesse oportunidade, era para pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes. Então, a igreja ela é essencial porque, para mim, ela é um lugar em que as pessoas podem, como eu posso dizer, se entregar por inteiro. Você pode se desafiar, você vai aprender a falar, você vai aprender a liderar. Eu, por exemplo, sempre disse que eu acho que liderança nunca era o meu forte. Porque lida com pessoas diferentes. Você tem que ter opinião, você tem que saber, você tem que ter autoridade, você tem que ensinar, você tem que instruir a pessoa. E eu achava que eu não teria essa capacidade. Com a igreja que eu fui crescendo, eu consegui, posso dizer que sim. Aprendi a como liderar pessoas. Dentro da igreja, eu acredito que eu aprendi hoje tudo que eu sei na minha vida. Eu acredito que, por exemplo, portas de trabalho abriram para mim porque dentro da igreja eu aprendi a lidar com pessoas diferentes. Então, para quem está nos ouvindo, jovem, adolescente que acha que talvez vir à igreja é chato, fazer o que o líder pede é chato, na verdade ela é essencial, porque ela te prepara para o mundo. Para você também vencer a si mesmo, suas próprias vontades, e vencer as vontades que o mundo traz. Sim. Sem querer te cortar. Na igreja, você passou por alguma situação a qual na empresa é a mesma situação, mas aqui você já estava mais preparada para lidar com a coisa? Sim, por exemplo, dar opinião. Era uma coisa que não era o meu forte, eu não dava Porque opinião. você era tímida. Exato. Eu concordava com o que você falava, mesmo que não era o certo, talvez. E aí, quando eu fui começar a trabalhar, eu comecei a dar a minha opinião. Eu também tinha um sério problema que eu achava que as pessoas não me escutavam. Mas, na verdade, era eu que não falava. Então, com a igreja, eu desenvolvi a fala. Eu, tanto hoje em dia, falo mais, se você perceber. De fato. Mas eu não falava. Era uma coisa minha. É o ponto de mandar, né? E você, É Diegão? interessante isso, porque o que vocês estão falando se encaixa muito sobre a questão da história, né? Às vezes as pessoas vão para a igreja procurando facilidade, né? Só que a igreja em si, a gente sabemos que a igreja somos nós, mas falando no local de união, de comunhão, Uma comunidade. na comunidade, eu acredito que a gente não pode ir para tentar achar defeitos. Porque se a gente for para uma igreja tentar achar defeitos, a gente vai encontrar defeito nos louvores, defeito no como os músicos tocam, defeito em tudo. E teve uma época na minha vida que eu mesmo estava indo para a igreja tentando achar defeito, Nossa. né? E quando você vai doente para uma igreja e tenta achar um defeito, você sai mais doente ainda. Então o papel da igreja não é mostrar o erro dela para você. Não. A igreja erra, mas é tentando acertar. Quando a igreja erra tentando acertar, irmãos, a gente não pode olhar para a igreja e crucificar a igreja. O papel da igreja é mostrar para a gente que existe, além da dor, além de lágrimas, existe superação. Uhum. Existe cura. Existe cura, existe milagre, existe renovação. Então, assim, o papel da igreja é mostrar que mesmo, se a gente for usar a palavra do Jó hoje em dia, mesmo lascado ainda há uma esperança, né? Então, assim, é óbvio que a igreja em si, no seu, na sua unidade, ela tem que evitar o máximo de errar. Uhum. O máximo de errar. Né? Tomar um cuidado de que vai, do que vai pregar, do que vai ensinar, o que vai tocar, no que vai cantar, sabe? A forma que vai ficar na porta. Porque tudo isso vai afetar uma alma. Uhum. Tudo isso afeta. Só que você sabe quando uma pessoa erra porque é leiga ainda. Ou não leigo. é inocente, né? Não é inocente. Agora você sabe quando a pessoa... Então, assim,
É óbvio que isso que eu tô falando não justifica você não buscar querer fazer uma aula de canto. Ah, eu não quero fazer uma aula de canto porque a igreja tem que me aceitar assim. Então tá bom, então. O Lucas vai tacar a guitarra com você depois, né? Então, assim, eu não quero estudar porque a igreja tem que aceitar o que. Porque as pessoas hoje em dia, elas têm essa questão, né, de não. Eu não preciso estudar porque o Espírito Santo Eu não me preciso me revela. capacitar, Não não ser preciso esse me Espírito Santo capacitar. revela. Né? Então tá bom, então. Depois o Rodrigo vai ficar lá, ó, o cara feia pra você. Então, assim, é isso, gente. Eu acho que a igreja em si, ela tem erros, mas nós temos que procurar melhorar para ajudar o nosso próximo, ajudar uma pessoa a se levantar, ajudar uma pessoa. Então, o papel da igreja não é mostrar os seus erros, mas mostrar que mesmo ela errando, ela também acerta, Deus né? trabalha muito. Deus trabalha, E a igreja é mais acerta do que erra, né, velho? mais acerta do que A é. igreja é mais acerta do que erra. O problema desse assunto de colocar só a igreja como errada, é desnecessário porque as pessoas só estão frisando o erro. Sim. Só que tem um ponto aí que vocês estão falando da igreja acertar mais do que errar. É uma coisa engraçada, porque se a igreja ela mais acerta, as pessoas criticam a igreja por se santificar. Não concorda a igreja buscar a Então santificação. o problema não é da igreja, é da própria pessoa. própria pessoa. Por exemplo, se a igreja mostra um erro, uma suposição, alguém peca e o pastor, ó, todo mundo sabe que a pessoa pecou. As pessoas não concordam. Ah, mas não era cristão. Ah, mas não servia a Deus. Aí vamos supor que a pessoa renuncia tudo. Uma suposição. Quando casou virgem. O mundo também condena a pessoa a casar virgem. Então, a questão não é a igreja acertar ou errar, mas as pessoas olhar para a igreja com os olhos errados. Achar que, tipo, a gente nunca vai errar, mas também que buscar santificação é a pior coisa. O mal das pessoas que olham para a igreja nesse lado é que eles querem ver santos, né? Também, né? É. E esquecem que a igreja é o local mais próximo, a igreja em sua unidade, que tem a Bíblia, é o local mais próximo de você se aproximar, né, da comunhão com seus irmãos. Uhum. Com toda certeza, Verão. E a igreja tem um papel fundamental na sociedade, cara. Tem. Eu me lembro um tempo de uma reportagem que um camarada falou assim, cara, a igreja nada mais é do que aquela balança que tem no meio da sociedade. Cara, você vê mais igreja nos presídios fazendo trabalho do que outro tipo de religião. E não é tanto divulgado. E não é divulgado. Entende? São muitas pessoas que são impactadas e alcançadas pelo evangelho através da igreja que está indo lá fazer um papel nos presídios, um papel na Cracolândia, um papel que tá ligado? Nas esquinas, cara. A igreja tá lá, mano. Uhum. Essa parte ninguém vê. Quase que ninguém quer ver. Só quer apontar os defeitos, o erro. Fulano caiu, fulano pecou, pastor desviou, etc e tal. Mas das vezes que a igreja estava lá no presídio e salvou um ex-condenado que estava na mão do crime para ser executado, mas a igreja chegou com a palavra, com o evangelho e conseguiu ali arrancar aquela alma ali daquela sentença. Entende, mano? Então, a igreja é de fundamental importância na sociedade para reabilitar novamente o homem. Sim. E entregar ele para a sociedade para que ele possa novamente Sim. A gente vai ter um assunto que a gente vai interligar agora com essa pergunta, que é o que vocês acham que é o maior desafio de um cristão no mundo que nós estamos hoje? O que você acha, Coronel? Qual é o maior desafio? Você sendo jovem e sendo mulher. Para mim é lidar com as distrações. Porque é algo que acontece muito com a gente, é o mundo nos mostrar que lá fora é sempre melhor. E foi o que vocês falaram, não quer dizer que não é. Mas é muito fácil hoje em dia tirar uma pessoa do foco. Porque você vai para um lugar que você quer ser cristão, você fala, você age como cristão. As pessoas não concordam você ser assim. Vou dar um exemplo bem clássico assim. Para quem, por exemplo, não bebe refrigerante. Eu sou uma pessoa que eu não bebi há 3 anos. Mas por escutar as pessoas falando assim, ai, por que você não bebe? Ai, por que você não bebe? Eu acabei caindo nesse negócio e voltei a tomar refrigerante. Mas não tomar refrigerante é o certo. Ela está assumindo um pecado aqui, igreja. Não.
Mas, gente, não é um pecado, só que é uma coisa que não faz bem para a saúde. Mas hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa concordar em você beber refrigerante, porque é algo que não faz bem para sua saúde, do que ela concordar com você em não beber. É a mesma coisa a igreja. É muito mais fácil você concordar com alguém, estar lá fora, fazer as coisas erradas, do que concordar com um cristão no mundo. Mas sabe qual é? Isso é um assunto interessante. E sabe qual é a maior dificuldade que eu encontro nesse assunto? É que, às vezes, por mais que a gente olhe e fale assim, mas eles criticam muito a igreja e tal, mas hoje em dia foi criando tanta denominação, de tantas as formas que você pode viver de vida dentro da igreja, que se você não ir para uma igreja certa, você acaba se misturando com o mundo. Esse é outro ponto bom também. E o que que acontece? Esse é um assunto que você falou. O que acontece? As pessoas hoje em dia, elas querem facilidade. Diego, é fácil, né? Tem pessoas que falam, nossa, é muito fácil servir a Jesus. Então me apresenta essa facilidade. Porque eu vou ser sincero com você. Se os discípulos que andaram com Jesus, né? Eles mesmos caíram na lábia do diabo. Você acha que se a gente não tiver 24 horas ali, meu amigo, orando, buscando, vigilância, a gente cai. Verdade. Por quê? Porque as amizades entre as igrejas é muito flexível. Às vezes é um irmãozinho da parede preta, mas ele fala que ele é crente. E ele se aproxima de você. Mas o cara é muito da hora, velho. Só que no decorrer da caminhada, ele vai mostrando pra você quem ele realmente é. E sem você perceber, ele te contaminou. É verdade. Ele te contaminou. Então, é muito difícil hoje em dia a gente falar assim, a gente não vai se misturar. Você só não vai conseguir se misturar se você tiver não alicerçado na sua igreja, mas na palavra. Porque quando você conhece realmente a palavra de Deus, você não se desvia. Uhum. Entende? Porque a igreja em si, ela também tem modificações. E sem perceber, não existe modificação. Tem. Todo local existe uma modificação. É dentro da escola, na faculdade, é na igreja. E se a gente não perceber as coisas de outras igrejas, irmãos, pelo amor de Deus, irmão da parede preta, eu te amo vocês, viu? Não é, eu tô colocando aqui só porque a gente, por ter uma linhagem assembleano, tudo, então você sabe que é um pouco mais radicalista, né? Mas vocês também são pessoas que a gente amamos vocês. Você é radical, Varão? Eu não sou, Varão, mas esse é um assunto que você não vai me colocar no estreito agora. Assunto né? para outra hora. É um assunto para os bastidores, né? Tá vermelho por quê, coronel? É um assunto para os bastidores, porque eu não tô afim de ficar de banco, meu amigo. E vigia na terra. E aí, Não, tô sua brincando. opinião? Qual que é o maior desafio de ser cristão hoje em dia no mundo? Amar a Deus, cara. Meu constante pensamento é: será que eu amo a Deus de verdade? Eu acho que eu não amo a Deus. Diego. Sendo bem, eu acho que eu não amo a Deus. Corta, brincadeira. Explica melhor, vai. Porque se eu Eu vou vou, dar um ponto pra ele, vai, irmãos. se eu Explica. for levar em Irmãos, eu não compactuo com isso. Eu vou tentar explicar Explica. aqui, tá bom? Posso? Pode. Posso tecer o meu Se pensamento? sinta à aqui? vontade, ateu. Tá bom, então. Se eu amo a Não, mas eu Deus, eu entendi, eu obedeço entendi. à risca. É. Ele me pede para me fazer algo dentro da sua palavra. Eu obedeço à risca. Se eu não obedeço, então é sinal de que eu não amo. Tão assim, entende? Se ele fala o quê? Perdoe 70 vezes 7. Eu perdoo? Se eu não perdoo, então eu não estou obedecendo aquilo que ele, ao Deus a qual eu amo. Porque se de fato eu amo ele tão assim, então não seria tão pesado assim para mim obedecer os princípios a qual ele estabelece. Outro ponto. Porque tem aquela questão também, né? Quem ama, suporta, quem ama e tal. De fato, tem essa também. Quem ama obedece meus mandamentos, né? Quem Jesus me fala ama, isso. me obedece meus mandamentos. Então, se eu levar para esse Tem ponto, obedecido. é o que eu tô te falando, Varão.
É o que Calma. eu tô te falando. Ele vai explicar. Brincadeira, irmãos. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Você tem obedecido? Calma aí, mano. Não pede a minha de raciocínio, não. Então, o que eu tô te falando, eu acho que eu não amo Deus tanto assim como Sim. vocês estão dizendo Ah, que eu devo amar. Sim. Entende? Porque se realmente Sim. eu amo, eu vou ter que seguir à risca aquilo que ele me deixou para mim obedecer. Então, todas as vezes que eu me deparo com um princípio que eu devo obedecer e eu não obedeço, então é sinal de que eu não amo Deus tanto assim. Esse é o meu primeiro ponto. Esse é o meu pensamento. Entende? O outro pensamento é, se eu faço uma comparação da minha vida com outras pessoas que passaram sobre essa terra, cara, eu não amo a Deus comparado ao amor que eles tiveram para com Deus. Ao ponto de largar tudo para poder se dedicar à devoção, à piedade, viver o evangelho na sua mais pura essência. Abandonar tudo, deixar tudo para trás para poder obedecê-lo e segui-lo. Dificilmente eu quero deixar para trás os meus hábitos ruins, varão, os meus pecados de estimação. Dificilmente eu quero deixar para trás aquilo que de fato me agrada e aborrece ao Espírito Santo. Então a pergunta é, será que eu amo Deus tanto assim? Entende? Será que realmente eu amo a Deus? Porque se eu amasse, eu deixaria tudo para trás, varão. Então, todos os dias eu coloco esse pensamento na minha mente. Rapaz, será que eu amo mesmo a Deus? Como eu digo que eu amo na hora dos louvores no culto? Será que eu amo mesmo a Deus todas as vezes que eu estou em casa, em oração, e digo que eu amo? Mas se de fato eu amo, o que eu estou fazendo? Estou fazendo aquilo que ele me pede? Porque se você ama a sua esposa, varão, se ela te pede para você fazer alguma coisa, de prontidão você vai fazer. Porque você não vai encontrar peso naquilo. Mas todas as vezes que você não quer obedecer um princípio que está a pergunta é, você de fato ama? Esse é um pensamento meu. Está Assim, lá os mandamentos, varão. Não é os mandamentos a qual Moisés estabeleceu. É os mandamentos que o próprio Cristo estabeleceu no Novo Testamento. Entende? Agora um novo mandamento vos dou. Que vocês amem uns aos outros. Não como vocês querem que vocês se amem, mas como eu amei vocês, vocês devem se amar. Será que eu te amo como Jesus me mandou te amar? Tem que suportar as tuas diferenças? Será que eu amo a Coroné como Jesus me manda amar a Coroné? Então esses irmão, princípios amo, me fazem refletir. Suporto. Entende? Então eu me pergunto, será que eu amo realmente Jesus a Deus? não falou tem que suportar, ele falou tem que amar, né? esse varão é uma graça. Brincadeira, meu irmão. Com um pouco de verdade. Não, brincadeira, mas é sério. Mas pensando bem assim, como Você diz... ama a Deus, varão? Varão, eu amo na medida do possível, né, Vasco? Que tipo assim... Você ama a Deus, Não, eu Coroné? amo, só que assim, Deus sabe que eu sou falho. Eu tô no processo de aprender a amar a Deus. É exatamente isso que eu tava lendo esses dias e vendo se eu amo Deus mesmo ou não. E eu falei, Jesus, tô aprendendo a te amar ainda. Então eu tô nesse processo. Porque quando você de fato ama, você vai se entregar Uhum. por completo. Mas assim, varão, eu amo a Deus, né, Jesus? Mas assim, ele vai falar assim, ó, tem uns carrapatos. Tem uns carrapichos que precisam ser arrancados, né? Entendeu? É algo assim que não é meu. Sai de mim, às vezes. A gente tá no processo. Agora, eu só tenho de convertido mesmo. Nasci no berço evangélico, mas era só frequentador de igreja. Eu não tinha consciência da coisa. Mas de convertido e de batizado eu tenho mais de 10 anos, né? Ainda sou uma criança. Estou aprendendo. E também estou aprendendo a lidar com os meus sentimentos para com Deus. Uhum. Estou nesse processo de amadurecimento e eu tenho percebido que não é tão fácil assim eu chegar na igreja e dizer que eu amo a Deus. Não. Porque eu quero saber quem eu sou lá fora. Se Se eu realmente amo a Deus, é lá fora. É. Entende? Aí que o negócio estreita. Porque vim aqui no culto. O Lucas está lá. O pastor Lucas está no louvor, está ministrando. Aí no momento das minhas emoções, eu digo, Jesus, eu te amo. Mas será que eu amo mesmo ou é só hipocrisia da minha parte? Porque eu estou emocionado ali no louvor. Não que o Lucas tá mexendo nas emoções da igreja, mas ele está no momento de adoração. Sim. Mas eu estou emocionado ali e acabo falando aquilo que não é verdade. Será que a verdade no meu louvor, a verdade na minha adoração, a verdade na minha pregação, a verdade naquilo que eu digo que eu estou dizendo que ama a Deus de fato,
São esses questionamentos que muitas das vezes me pegam pensando. Irmãos, eu achei que era um podcast. Tô recebendo lição de moral aqui. A gente tá aprendendo. Ela tá pregando pra mim. Alguém pode fazer um Pra apelo nós. aqui? Vocês podem fazer um apelo pela minha vida? Pergunta, eu posso tecer o meu pensamento? Vocês falem. Irmãos, E você, Coroné? Continua aí. Como tem sido para você amar a Deus na sua juventude quando o mundo pede para você aproveitar a sua vida? Para mim tem sido, na verdade, um aprendizado. Tenho pensado muito sobre a maneira que eu tenho vivido. Não apenas quando eu estou aqui na igreja, mas o quanto as coisas que acontecem aqui dentro influenciam lá fora, principalmente com a minha família. Porque, querendo ou não, você é exemplo. As pessoas te olham, mesmo que você ache que não. Eu sempre falava, ai, Jesus, me deixa ser invisível para as pessoas nunca me ver. Mas não é assim que as coisas funcionam. Só que amar a Deus é nos mínimos detalhes, literalmente. Quando você menos perceber, parece que o diabo arma ali uma situação para você revelar se você ama mesmo a Jesus ou não. Algo que eu tenho lido esses dias é que fala se você é parecido com Jesus ou não. E aí eu tenho pensado, será que eu sou parecida com Jesus ou não? Se eu amo Jesus mesmo ou não? Mas é uma batalha constante. Eu digo que eu sou também cristã desde pequenininha. Eu me batizei com 13 anos de idade, mas eu só conheci Jesus mesmo com 18 anos. Não que eu me afastei antes, eu sempre via, mas eu não tinha uma clareza tão real de quem era Jesus. Então, no decorrer desses 4 anos, que hoje eu tenho 22, eu tenho buscado conhecer cada vez mais Jesus. Mas eu vejo que quanto mais eu busco dele, mais tem para buscar. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho que ler. Então, tem sido um desafio mesmo eu, no meu íntimo, querer amar a Jesus. Porque é fácil mostrar para as pessoas que eu amo Jesus. Mas será que eu amo de verdade? Também tem sido as minhas perguntas esses dias. Senhor, eu não sou de falar, sou de mostrar. Não, eu também não sou muito de falar. Eu não vou certo, falar, tá Senhor, certo. pra não... Mas o Senhor sabe, né? O Senhor conhece todas as coisas. Mas desse é jeito isso. que é. Vamos pro próximo. Vamos. Isso aqui já me deu... Tô quase Tá, chorando vou aqui, fazer aqui a moço. pergunta. Vamos lá, Diego. Como você equilibra a vida pessoal e a vida na igreja? Boa pergunta, hein, Varão? Difícil. É difícil. Porque eu, quando era, como o Rodrigo falou, eu nasci no berço evangélico também e tal, mas me reconciliei. E quando eu era mais jovem, eu queria viver viajando, pregando e tal. Aquela coisa de sonhador de jovem pregador, né? Que não é casado, não tem Uhum. filho. E só que quando você começa a criar uma família e você tem uma família, as coisas ficam mais difíceis. Porque você escolhe, irmãos. É óbvio que tem aquelas pessoas que o Senhor chama e fala assim: chegou o seu tempo, eu vou sustentar tudo. Não precisa você trabalhar, quero você totalmente dedicado na obra. Só que Deus falou para mim que vai me dar tudo, e Deus me dá tudo. Uhum. Só que Deus falou para mim que eu vou te dar com força do seu trabalho. Eu tenho uma promessa de viajar, tenho uma promessa de ir para outros cantos, tudo, mas estou na dispensação do Senhor. Só que eu aprendi que a minha vida não é só viver dentro de uma igreja. Porque por mais que a gente tenha esse conhecimento bíblico, a gente sabe que a igreja também por mais que a igreja que é onde que a gente congrega, é uma igreja que não tem muito suporte e precisa do suporte que tem, precisa estar ali 100%, eu não consigo estar porque eu tenho minha família. Uhum. Então, é difícil você conciliar, porque às vezes seu coração fica meio dividido. Você está querendo vir para a igreja, dar o seu máximo, aquela coisa toda, ajudar a igreja a crescer, mas você também precisa dar um futuro para o seu filho. As coisas estão ficando difíceis. Então, assim, é difícil você chegar em casa e você ver que está faltando algo. Então, para mim não deixar isso acontecer de novo na minha vida, quem é homem de verdade e quem tem essa questão de ser um homem da casa de verdade, O provedor, né? o provedor, tá entendendo? Ele não liga pros arredores, ele só olha pro bem da sua família. É a essência do homem já, né? A essência do homem. Eu mesmo, eu
eu posso parar a minha vida, tudo, mas eu não vou deixar nada faltar pro meu filho e nem pra minha esposa. Então, assim, é difícil, às vezes, criar um equilíbrio. E, às vezes, quando você cria um equilíbrio, equilíbrio, né? Você quase me... Equilíbrio. Quando você cria esse equilíbrio, você acaba decepcionando um lado. Um lado que quer você ali. Porque você tem dons, você tem talento, você tem a dinâmica, você consegue chamar as pessoas para perto. E as pessoas sabem que a igreja com você vai dar um up a maior. Uhum. Só que, infelizmente, quando você cria felizmente, quando Uhum. você cria uma família, você não consegue estar 100%, aí entra infelizmente na igreja, Sim. né? Então, esse equilíbrio acaba decepcionando um dos lados. Se você ficar muito focado na obra, você acaba decepcionando a sua família. Se você fica um pouquinho, né? Então, assim, eu acho que você tem que criar um equilíbrio para você. Certo. E não para sua família e não para a igreja. Mas para você se sentir bem. Uhum. E ver todo mundo bem. Então, assim, eu posso dizer que eu sou casado, né? Então, assim, para mim é um pouco mais difícil. Vai ter momento que você vai me ver numa semana na igreja. Tipo, 2 dias indo na igreja. Vai ter momento que você não vai nem me ver mais. Por quê? Porque eu tô na correria para trazer uma melhora para minha família, né? Então, é difícil trazer um equilíbrio da minha vida pessoal para a igreja, né? Então, por isso que eu sempre falo para os jovens, se você que é jovem, foque na obra de Deus. Vá a fundo, quer viajar, viaja, pede direção de Deus, faça isso, faça que nem o Pedro, vai para a Europa, isso, aquilo, outro e tal. Não case agora e também não namore agora. E se não quer casar e não quer namorar, não conheça ninguém agora, né? Então, pregue a palavra do Senhor, vá a fundo, porque se você, meu amigo, conhecer uma mulher, vai ter que casar. Aí você vai ver que, tipo, para você não ter briga, confusão dentro de casa, você vai ter que ceder um dos lados. Alguém tem que ceder, né, Varão? Alguém tem que ceder. Porque sabe o que mais provoca hoje em dia separação no casamento? A área financeira. É, verdade. Segundo o Google, é o segundo motivo. Segundo o Dr. Google. Mas é. Chat PT? Não, o Google Mas, mesmo falou. sabe por quê? Porque a mulher quer comprar uma roupa pro filho, ela não consegue comprar uma roupa pro filho, porque fica com vergonha de pedir pro marido, porque sabe que o marido não tem. E assim, é difícil hoje em dia você falar assim, amor, vamos. Uma vez a minha esposa falou assim pra mim: a gente precisa passar no. Como é que se fala? Psicólogo de casal? Como é que fala? Eu acho que é psicólogo de casal. É psicólogo de casal? Psicólogo de casal, eu falei, minha amiga, terapia de casal. Falei, minha filha, se você colocar aqui, ó, 10 mil real, rapidinho aqui, ó, nós tá na terapia. Então, assim... A terapia hoje, né? Minha terapia né, Deus me livre, eu não amo mamão, mas assim... É essencial. Mas eu preciso pagar minhas contas, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, né, pra quem casa, particularmente. Busque, é óbvio, uma direção para Deus. Mas Deus, ele nunca vai fazer você ficar dentro de uma igreja e deixar sua família passar fome. Nunca. Porque aí entra Salmos. Eu nunca vi um justo mendigar um pão e nem sua descendência passar fome. Então, assim, se Deus falar assim para você, vai numa missão com a sua família, ele vai suprir. Mas eu vou para um lugar que eu vou ser perseguido. Mas ele te avisa. Uhum. Né? Então, assim, porque é bíblico, né? O Senhor mandava ir e falava, você vai sofrer, né? Vai ser difícil para você. Então, para mim, no meu caso, irmãos, é um pouco mais complicado, né? Eu tenho que dar mais preferência à minha vida particular do que ao ministério. Para vocês. É que vocês não podem falar muito. É que vocês podem falar de acordo com a sua percepção, né? a sua realidade. No meu caso, hoje em dia, eu tento dar um pouco mais de preferência à minha família. Não que eu não dê a obra. Mas quando eu era criança, eu dava o meu tempo totalmente à obra. E para mim, eu acho que foi muito essencial.
Para mim foi a coisa mais importante que eu tive. Só que hoje em dia eu quero construir algo melhor para minha família. Não que eu queira construir uma família agora, mas a família que eu já tenho eu quero dar estrutura para ela. E então hoje em dia eu tento dar mais prioridade para minha casa, mas nunca abrindo mão da igreja, perdão. Sim. Só que hoje em dia eu tento ter um equilíbrio Dá, melhor. Sim. Tento, tipo, se eu tô hoje na igreja, tá, amanhã então eu fico com a minha família. Eu tenho essa regra hoje em dia. Mas antes eu não tinha. Antes eu tava todos os dias aqui, todo momento aqui. Se eu não tava estudando, eu tava aqui. Mas aí hoje em dia já não, pessoal. Se hoje eu tô aqui, por exemplo, hoje a gente tá gravando aqui, então eu tô aqui. Mas amanhã talvez eu já não esteja porque eu estou com a minha família. Mas ainda é um pouco difícil. Eu ainda Sim. fico pensando um dia quando eu for construir uma família, se eu vou ter esse mesmo pensamento. Sim. Você, Equilíbrio Rodrigo. é tudo, né, cara? Porque tem. Eu acho que eu vou acabar tomando pancada depois. Porque tem surgido no nosso meio evangélico um ativismo religioso em busca de cargo. Então a pessoa vai ficar nesse eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E quando a coisa chega, vai ter que ter culhão para poder sustentar. Vai ter que segurar o BO, filho. Porque de acordo com o cargo vem as suas responsabilidades. E se o cargo, a posição a qual você tanto almejava, né, vai requerer a sua presença tal dia, meu filho, você vai ter que ter cunhão para abrir mão do aquilo que você marcou fora para você estar lá. É Já que não era verdade. isso tanto que você queria. Mesmo assim, a pessoa precisa ter equilíbrio, cara. Porque E lembrando que, deixar claro aqui, que o cargo não tá na frente da família, tá, irmãos? jamais, jamais, jamais. Eu tô falando isso no modo geral mesmo. Não, é para o No modo povo não geral. entender errado, Sim, né? e nem você, entendeu? Não, eu tenho minha Pra você falar concepção. isso. Não é. É porque Não, ainda, assim. não, você já é maduro, você entende, você tem um É. discernimento para poder separar as coisas. Sim. Mas pelo pouco tempo que eu tenho caminhado com Cristo e o pouco tempo que eu tenho vivido essa vida de obra fora da igreja, eu tenho conhecido algumas pessoas que acabou se prejudicando familiarmente por se dedicar muito e acabar abrindo mão da sua casa. Eu conheço muitos. Sim. Entende? Então, eu já andei com pastores, antes de congregar aqui com os irmãos, a qual ele teve um casamento cancelado, desfeito. Porque ele se dedicava tanto, 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 de estar tanto tempo na igreja, que ele estava deixando a sua mulher na mão. E a mulher precisa do marido ali presente. Então, esse tempo que eu tenho vivido, eu tenho percebido muito desequilíbrio, cara. Entende? E o que eu posso tirar para mim de lição é buscar o equilíbrio em tudo. Quer dizer, atualmente eu estudo. A gente estuda. Infelizmente não tem como estar presente na igreja no dia de estudo. Trabalho, muito cansativo. Às vezes também eu não consigo estar na igreja por causa do trabalho que é tão pesado que eu sinto. Mas eu sempre vou ter que buscar pelo menos um dia na semana para poder estar aqui presente. Mas eu não posso, de forma nenhuma, desequilibrar toda a minha vida, cara. Não pode. Entende? Eu não posso. Não pode. Mas eu tenho que ser homem suficiente para arcar com as responsabilidades da posição a qual Deus me colocou. Sim. Eu não posso estar presente de terça, mas na quarta-feira a posição a qual Deus me colocou vai requerer a minha presença em tal lugar. Sim. Eu vou ter que buscar o equilíbrio e conversar em casa. Hoje eu não vou estar tão presente assim com vocês, porque quer que eu esteja presente num culto no lar, ou no evangelismo em outro lugar. Porque quando a gente sai para evangelizar é no sábado à tarde. E sábado à tarde a gente quer estar com a família. Uhum. Então, antes de sair de casa, eu tenho que ser conversado. Hoje eu não vou estar presente aqui com a senhora, mãe. Eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso. Mas depois que terminar lá, eu volto para casa para estar com a senhora. Sim. Tem que ser conversado e tem que buscar o equilíbrio. Porque Sim. os jovens que estão chegando estão vindo com tanta sede ao pote, que quando ele se deparar com a realidade, ele vai querer tirar o corpo fora. Quando ele vê que tem muita coisa Tem para ele responsabilidade. fazer. Requer a responsabilidade. Se Deus colocou na sua mão ou na sua vida uma posição qual para você exercer, vai ter que ter culhão. Sim. E uma coisa, eu estava uma vez conversando com um dos nossos professores, e ele falou para mim, falou assim, Diego, aqui na nossa denominação, se você não dá preferência à sua família, e se você, até mesmo, eles vão fazer uma entrevista, você vai para congregar lá,
eles veem que você não puxou a cadeira para sua esposa para sentar, eles veem qualquer coisa que você não trata bem a sua esposa, por causa que é o seguinte, irmãos, quando a vida é desequilibrada, o casamento não vai bem. Então, você vai acabar demonstrando numa entrevista que você não trata bem a sua esposa. Muitos ministérios não aceitam. Você pode ser o maior músico, você pode ser o melhor Pastor, pregador. né? Pregador, enfim. Só que se você não tratar bem a sua esposa numa entrevista e eles veem isso, que você não dá preferência à sua família, você não é reconhecido como tal cargo. Então, assim, as pessoas têm que entender que o equilíbrio tem que vir. Mas para quem é jovem, se dedica. Paulo fala sobre isso. Se dedica à obra do Senhor. E quem é casado, que cuide da sua casa. Sim. Sabe? Então, assim, uma vez eu estava conversando, só para gente ir para outra pergunta, eu estava conversando com um jovem era da mídia, ele não era da nossa congregação, era de outra congregação, ele, nossa, eu me espelho muito em você e tal, aquela coisa, você prega muito, tem que pregar mais vezes, tal, aquela coisa. Aí ele falou assim para mim, Varão, não, eu virei para ele e falei assim, Varão, eu posso ser bem sincero com você, que ele falou que se espelhava muito em mim e tal, eu falei, posso ser sincero com você? Ele falou, pode. Eu falei assim, Varão, sai da mídia da sua igreja. Falei para ele, Varão, casado, falei, sai da mídia da sua igreja. E é triste quando você fala com uma pessoa que não é da sua igreja, que eles acham que você tá querendo, tipo assim, Tá sendo usado pelo inimigo. Para a igreja dele não cresce, algo do tipo, mas não é. É porque eu sei de coisas que a esposa dele acaba desabafando com pessoas próximas a mim, que pede para mim conversar com ele. Então, eu fui conversar com ele e disse, Varão, sai da mídia, você é casado. Você sai da sua casa, entra dentro da sua casa, você está na mídia. Vai para o trabalho, você está na mídia. Vai para a igreja, você está na mídia. Você não está tendo tempo para sua família. Você não tá tendo. Ele saiu da mídia. Vira e mexe, ele faz alguma coisa pra mim, mas ele tá começando agora a dar preferência à sua família, à sua esposa, aquela coisa. O casamento voltou a fluir. Entende? Então, assim, se um casamento não vai bem por causa de ministério, irmãos, Deus não tá no negócio. Deus não tá no negócio. Você tô numa igreja, Diego, que a pessoa fica me pedindo para me fazer tudo, e se eu não tá lá, é aquela coisa toda, só que eu não tenho tempo para minha família, devido a estar direto dentro da igreja. Me desculpa, sai da igreja. Vai para uma igreja mais perto da Bíblia. Porque o primeiro ministério é a sua casa. Para quem é casado, o primeiro ministério é a sua casa. Tá? Não perca o seu casamento. Porque tem muita gente perdendo o casamento, varão. Nos tempos atuais. Muita gente perdendo o casamento porque tá dentro da igreja. Pô, eu sou casado, qual é o meu papel? Preparar a Janaína para ela ser uma grande missionária. Porque o tempo que eu tenho, o tempo que eu não tenho mais, ela tem. Então eu preciso preparar jovens que têm mais tempo do que eu. Sim. Então esse é o trabalho do evangelho, irmão. O seu tempo está encurtando, prepara outras pessoas para continuar, para que o evangelho não venha parar. Sim. Tem um problema também aí, porque agora vamos tirar o foco de quem exerce algum cargo de liderança na igreja e mudar o foco para o corpo dos membros. O corpo dos membros, a membresia, ela tem uma visão errada do que é pastor, porque ela acha que pastor é babá, entende? E o pastor tem que resolver a vida dela. Não é que pastor tem que resolver a vida de membro. Quem tem que resolver a vida do membro é o próprio membro. O pastor está ali para ensinar, para discipular, para poder pregar, para poder direcionar, para poder dar conselhos, mas para ser babá, não. O problema que eu tenho percebido também de muitos pastores tendo um casamento saturado é porque fora da igreja os membros estão correndo atrás dele. Isso está afetando o casamento, porque ao invés de o pastor ter um momento para a sua família, está tirando o tempo que era para ser para a sua família para dar atenção para membro, porque o membro não consegue resolver sua própria vida. E é triste, imagina você ter uma líder mulher e de madrugada um cabra macho ligando. Desabafar. Meu filho, meu amigo. resolva a sua vida, amanhã a gente conversa. Agora eu tô
Eu já logo falei, Varão, acabei de ungir aqui a marreta aqui. Não, eu sei que há exceções, Uhum. né? Eu sei que há exceções, porque, de fato, vai haver momentos que o membro está ali em ponto de tirar a sua própria vida e vai ligar para a sua liderança e a liderança vai poder dar atenção. Há exceções, mas isso não quer dizer que o trabalho de um pastor é ser babado do corpo, do Sim. corpo da igreja. É Eu totalmente tenho diferente. uma visão sobre isso também. Quando a gente vai pedir ajuda para outra pessoa, normalmente é porque a gente já não sabe mais o que fazer. Então, a gente precisa de uma luz. No caso de um pastor, eu acredito sim que ele tem que orientar, ensinar ali na igreja, quando está presente, sim. Mas nesses momentos tem que ser muita exceção. Eu falo isso que, por exemplo, eu sou líder de um grupo. Eu sei que eu preciso estar sempre perguntando se eles estão bem ou não. Mas me ligar de madrugada, sinto muito. É exceções. Você não vai me ligar de madrugada, mas eu preciso estar dormindo para me descansar para no dia seguinte eu estar bem e poder te ajudar. Então, eu sempre aviso para quem eu lidero isso. Tipo, de madrugada vai ser exceção que você vai me ligar. Porque eu preciso ter um descanso, porque senão no dia seguinte eu não consigo te ajudar. E é exatamente isso que acontece hoje em dia com os pastores. Eu, pelo menos, já ouvi muitas histórias de que eu estar presente com o pastor, e o pastor está me ensinando, me orientando, ou a gente está tomando um café, conversando, e a pessoa liga. E, tipo, o pastor tem que sair do momento que estar ali. Eu falo isso porque, às vezes, eu ia para casa da bispa e a gente começava a ler Você livro, tá se ler encontrando Bíblia. com algum pastor? Não, eu tô falando pastor. Ah, Tá Perdão, tentando gente. comprometer Não, a não, coroné. não. Eu Não, falei eu tô pastor no entendendo. sentido Ah, tá, generalizado de sim. pastores, mas Sim. normalmente é com a bispa. Sentava com a bispa, às vezes a gente ia ter aula bíblica ou conversar, a gente passava um momento ali junto, falando sobre Deus, aí do nada ela falava, Janaína, sinto muito, mas eu vou ter que me retirar, porque tem alguém me ligando e pedindo ajuda. Não que ela não deveria estar me dando mais atenção do que outro, mas às vezes era melhor ela estar lá comigo, porque talvez ela estivesse relaxando do que indo ter que salvar outra pessoa que talvez pudesse se salvar só. Ou com a ajuda de outra pessoa. Então, mas Tem pastores que estão ficando doentes com a doença que está tentando curar dos outros. Entende? É. Ele se envolve tanto que ela acaba atraindo a mesma doença que está tentando curar no próximo. É verdade. Aí, quando o pastor está doente, quer se curar, quer se tratar, a membresia não quer deixar o pastor se curar. Traz mais problema. Aí acaba trazendo o quê? Esse excesso de preocupação com o outro. Aí o pastor não consegue se curar, não consegue buscar uma ajuda, não consegue buscar um equilíbrio espiritual para poder, entendeu? Para a igreja, porque tem membro saturando mais ainda o pastor. sim. Isso, Saturando. mas sabe que, tipo assim, Com coisas desnecessárias, muitas das Uhum. vezes. uma vez eu tava conversando, por eu estar conversando com a nossa bispa, então eu posso falar isso. Esse é o genro dela, né, Varão? Nada, é o que mais apanha. Ó, Será? eu tava conversando com ela, eu falei assim, bispa, Brincadeira, bispo. sabia que não seria legal a pessoa, eu acho que o pastor dar o contato pra membresia, O dele o dele, pessoal, não seria legal? não ou seria legal. Porque eu acredito que tem muita gente que se aproveita também. É verdade. É isso que eu estou tentando dizer É. também. Muita gente se aproveita. Ô, Varão, tem uma pessoa que fica me ligando. Varão, eu vou me matar, fica me ligando direto. Vou me matar, vou me matar, vou me matar. E eu se mata não, Jó. Pelo amor de Deus, se vou me matar, vou me matar, vou me matar. Vou me matar, se mata não. Eu vou se matar, vou me matar, vou me matar. Aí um dia eu falei, mano, ele me ligou tanta vez falando que ia se matar, que eu falei, se mata. Aí ele, nossa, você passou, você tá falando isso? Eu falei, meu filho, te busquei nas drogas, te busquei na adega, fiz um monte de coisa, você não quer aceitar o Senhor Jesus. Você fica toda hora me ligando falando que vai se matar. Aí eu deixo a minha família, vou atrás de você debaixo da chuva. Chego lá, aí teve um dia que ele falou que eu vou me matar. Eu falei, não se mata não. Eu conversei com ele, ele falou, tá bom, vou pra casa. O infeliz, onde que eu encontrei? Fui embora, na adega fumando maconha. Não. Então assim, irmãos, é difícil. As pessoas hoje em dia, na verdade, elas não precisam de um pastor. De um babá, né? Ela precisa de um psiquiatra, irmão. Elas precisam de Jesus, porque elas só querem ter contato com Jesus através das pessoas. Falo isso, por exemplo, com Moisés. Eles poderiam ver Deus, mas só queria ver Deus através de Moisés. Não queria buscar Deus face a face. Mas sabe o que acontece? É que as pessoas hoje em dia, elas se aproveitam. Elas só E o aproveitam. pastor tem um coração mole, tem E a o pastor, misericórdia. eu vou te falar Tem uma a paciência, coisa. acaba Eu fui- cedendo muitas das Ó, vou falar vezes. uma coisa pra vocês. Eu já liderei uma nação e eu posso falar isso com total convicção. Você tá apanhando. Você tá sofrendo, mas você tá pegando na mão daquele seu amigo que tá te traindo. Amigo não, colega que tá te traindo.
Você ficou sabendo na hora. Você tem áudio, você tem print, você tem tudo, velho. Aí você olha e fala assim, eu te amo. Não é É fácil. porque. E assim, você não pode falar com falsidade. Você tem que Aham. falar com amor mesmo. E quando a pessoa vira pastor, é um amor que ela começa a sentir pelas ovelhas inexplicável. Ainda mais quando tem intimidade com o pastor, porque aí às vezes pode ser que a Não, pessoa mas eu use não o tinha ponto. intimidade, não. Parece que eu Não, falo isso porque parece que a pessoa às vezes usa o seu ponto fraco ou sabe a maneira de lidar ali com a situação para você acalentar e aceitar ela. mas aí que tá. O pastor, ele abraça a causa mesmo ele sabendo que ele tá machucado. E é difícil. Talvez se eu falasse, a amiguinha ali acabou de falar, acabou de te xingar, apontar ali na sua cara. Imagina lá para a igreja não se destruir. Eu vivi isso. Você ter que ir lá na amiguinha, chamar para conversar, dar um abraço, chorar junto e depois tomar um café e depois falar, vamos marcar outro café? E fala ainda, eu te amo. E eu te amo. Um pastor, ele fez uma rápida análise. Ele falou assim, ó, de 10 pastores, 7 pensam em desistir todos os dias. Dos 7, 4 tomam remédio controlado ou pensam em tirar a própria vida. Essa parte ninguém olha. Essa parte ninguém tá nem aí pro pastor. Só quer saber sugar do cara ou dela. Só quer puxar, 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 puxar. Mas olhar para a fragilidade da liderança são poucos, cara. São poucos. São poucos. Porque quer. Enquanto você tem. É igreja, irmão. Enquanto você estiver disponível para servir, as pessoas vão querer ser servida. E quem serve mais é a liderança maior. Pastor, quem está na frente da obra, né? Então, quanto mais o pastor está ali, mais a igreja vai querer. Mas quando o pastor precisa buscar uma cura, uma restauração, são poucos que vão entender isso. Acha que vai ser algo escandaloso um pastor procurar um tratamento ou procurar um descanso. Mas não, de fato, a liderança precisa. O que eu conheço de pastor, não é brincadeira não. Se você olhar meu WhatsApp aí, meu WhatsApp pessoal é muito lotado de pastor. Muito. Quantos deles já te disse, Diego? Eu penso 80, não, 90%. Pensar em desistir, 90%. Pensar em Desistiu, 80%. Quantos dele chega a tomar remédio? Para Vários. insônia. Tem um aqui que eu não vou falar o nome por ser uma falta de ética, mas que todo mundo conhece da ICPC. Muito amigo, muito homem de Deus, de verdade. É um cara assim que eu admiro até, meu Deus. E ele tá viajando agora. Que ele fala assim, Diego, tô cansado. Tô cansado. Irmãos, é poucas pessoas. Ou você escancara a porta, ou você desiste e vive a sua vida com Deus ali. Ou você escancara a porta da igreja, ou você desiste de ser pastor de um rebanho e vive sua vida com Deus. Porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil. Para nós aqui. Entendeu? Eu não seguro a bucha, você não segura a bucha, você não segura a bucha. Ninguém aqui da igreja segura a bucha. Quem segura a bucha mesmo é a bispa, a nossa liderança. E eu apareço uma vez na semana, irmãos. Agora, você que é líder, você tem que estar todos os dias. Porque senão a igreja, ela murcha. Então, não é fácil, irmãos. Não é fácil você ficar lutando. Já é difícil para mim lutar contra o meu pecado. Imagina você lutar contra o pecado do povo. É que isso é a dificuldade de equilibrar. É você olhar e falar assim, de manhã, eu não vou errar. Aí à noite você olhar para por favor, não erra, filho. Né? Então, assim, não é fácil. Então, assim, eu entendo o lado da bispa atualmente. Por isso que eu me afasto de muitas situações. Em reuniões eu fico muito calado. Fico muito na minha. Prefiro fechar a cara para todo mundo achar que eu tô bravo mesmo. Mas na verdade eu não tô. Para ninguém me falar comigo. Por quê? Porque hoje eu sei o que é ser pastor. E eu vou te falar uma coisa. Não é fácil para bispa. Diego, mas por que você não ajuda mais as lideranças? Diego, por que você não ajuda mais as lideranças? É simples. Porque eu sei como é o peso. E eu sei que atualmente eu não vou conseguir carregar esse peso.
Você tem que se conhecer. Se você falar, eu vou ajudar e você largar o seu companheiro na guerra, meu amigo, aí vai ficar feio. Uhum. Não foi à toa que, quando Paulo estava preso, poucos, Hoje eu aprendi isso, tá, irmãos? Hoje, porque antigamente, né? poucos estavam com ele preso. Poucos. Poucos. Não era todo. Paulo era. Quem era Paulo? Era o. Entende? Ovacionado. O camarada foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não quis revelar aquilo que ele viu, mas João falou. O camarada era poliglota. Mano, Paulo ele sabia ler a Torá de trás para frente, Sim, de frente para trás, do meio para o início, do meio para o fim. Entende? Mas foram poucos os obreiros que tiveram ao lado dele no momento que ele mais precisou. Porque não é todo mundo E que está do lado da liderança no momento que talvez quando foi o até um sapato aperta. livramento para a vida de Paulo. Imagina um Diego que não tá bem, ficar do lado da vida de Paulo, eu vou contaminar os outros. É verdade. Então, para mim não contaminar e deixar as pessoas fracas, porque por isso que eu falei para vocês, irmãos, quando você, o Rodrigo falou, quando você vira uma pessoa que você vira um exemplo, você vira um espelho para outros, às vezes o melhor é se afastar. Por quê? Porque se você não tá bem, você vai contaminar outras pessoas. Você vai contaminar. É óbvio que foi o que o Rodrigo falou, mas pelo menos um dia na semana você tem que arrumar para vir pros cultos para falar, mano, eu sou obreiro ainda, né? Mas assim, você vê que tipo, mas eu venho, mas quando eu venho também aquela alegria, eu pulo, falo em línguas, tal. Eu já não sou assim. Não, você, meu amigo, Os outros cara dizem que eu ficar sou do seu Cada lado, um é cara, seu, cara cada um morre tem na o seu fé. jeito Os de outros dizem que eu adorar. sou cemiteriano. Não, mas assim, você tá entendendo? Então assim, você tem que entender que às vezes uma pessoa que não tá querendo desenvolver por agora, às vezes é melhor ela se afastar um pouquinho do que acabar corrompendo os demais. Se não for É. pra ajudar, também não Que não atrapalha, né? atrapalhe, né? Porque eu vou te falar, normalmente eu tô tão assim, tão corrido, porque você vai falar pra mim, Diego, ajuda nisso, Diego, ajuda naquilo. Eu vou falar, meu amigo, não dá. Aí você vai falar, por que você tá fazendo aqui então? Né? Então, aí você pode acabar contaminando outras pessoas Eu vou também. fazer essa pergunta agora. Vamos lá? Tá perto pra finalizar já, né? Coroné. Janaína, por gentileza. Coronel. Por favor. Mas perdoa, eles estão no ataque aqui, bravo. É irmãos. brincadeira, gente, é Ela tá brincadeira. tentando mandar em mim. Brincadeira. O que você aprendeu sobre si mesmo através da sua fé? Que eu aprendi sobre mim mesmo. Primeira coisa que pra mim não tem propósito de existir sem Jesus. Deus tem me mostrado isso, que não adianta fazer com as forças do meu braço, que se não for ele as coisas não acontecem, e também não tem por que acontecer. E a fé, pelo menos para mim, ela me traz uma visão diferente do mundo em si. Porque a gente sabe que o mundo tem pecado, que o mundo tem erros, que as coisas são difíceis, mas também, em certa parte, são legais, porque a gente pode estar na presença de Deus. Mas a fé, ela começou a me mostrar que há algo eterno, que era muitas das coisas que às vezes a gente se perde. Por exemplo, o versículo de Mateus, que fala sobre a gente buscar primeiramente o reino dos céus. Isso é fácil, as pessoas elas postam no Instagram, elas falam uma para as outras, mas é difícil viver isso. E a fé me mostrou que há algo eterno que eu tenho que buscar. E que talvez eu busque a felicidade aqui na Terra, mas só vou ser feliz mesmo lá no céu. Se vier Deus é bom demais, né? Fala a verdade. Acho que esse ano, acho que foi o ano que eu mais li livros. E os que eu mais li eram sobre livros que falavam de Jesus. Quantos? Na média, eu acho que eu li... Vou dar certeza depois, mas eu acho que é 28 livros esse ano eu li. Meu Deus E- do céu. 28 livros. Não me gabo disso, porque não era o quanto que eu queria. Eu queria ler mais. Ela leu o Novo Testamento todo, irmão. 28 livros fora a É. Bíblia. Não, a Bíblia esse ano eu não li toda, não. Eu li ela só o Novo Testamento. Mas você leu, né? Mas eu li o Novo Testamento, mas não li ela toda. Mas li, eu acho que 28 livros ao todo. E os livros que eu leio, eles sempre falam, tipo, olha para a eternidade. Olha para a eternidade. E eu acho que esse tem sido o meu objetivo, olhar para Jesus, olhar para a eternidade. Que é difícil, né, irmãos? A gente
vive num mundo muito louco, né? Vixe, louco até demais. A gente vive num mundo loucão, velho. E, tipo, eu acho que... E é difícil você ver pessoas hoje em dia que gostam de ler, viu? É difícil. Eu estava vendo um estudo sobre a média dos brasileiros que lê. Em média, Nossa. 2 livros por ano. Isso na atualidade. Isso na atualidade, Porque com 8 anos bilhões de atrás, pessoas. as pessoas... Nossa, eu fui ver uma pesquisa de acho que 1970, não lembro exatamente. Era tipo, tinha pessoas que lia 24 livros por ano. Tinha gente que lia tipo 36, 37. Eu falei, era pra mim ter nascido nessa época, então, que eu ia competir quem lia mais. Mas hoje em dia, 2 livros. É muito raro as pessoas gostarem de ler. A cultura tem sido... Você é louco, cara. Uma das coisas, Meu por Deus. exemplo, que tem um brasileiro. Mas eu acho que eu não li isso tudo porque todos os livros que eu pego parecem uma bíblia, velho. Não, mas é algo que eu aprendi. Começa Eu a só ler. gosto de livro grande. Começa a ler livros pequenos. E depois você vai lendo livros com páginas com mais quantidade de páginas. Vai começar a ler livros com temas que você gosta. Depois você vai aumentando e assim por diante você vai lendo. Isso aí, irmãos. Você que não gosta de ler livro, vai aumentando devagarzinho que vai dando certo. Viu? E você que tem um pouco de dificuldade de ler, tá precisando de um incentivo, em breve, aqui na ICPC, vai haver um clube do livro. Não é isso, Varão? Ué, mas nem sabia disso. Nem eu tô sabendo. A gente... Jânio, pode explicar melhor? Gente, A convocação foi Ah, é ao pra- vivo. Não fique vermelha. perdão, é que se eu rio muito eu fico vermelha. Era um plano que pra mim ainda não tinha saído do papel, mas pelo jeito o Vai sair Lucas já agora. tirou, mas eu ainda não tirei não. Consegue explicar melhor? Não. Não? Não. Você que tiver com dificuldade para ler. Ah, eu não consigo ler porque quando eu chego em casa eu fico Irmão, você vai procrastinando. derrubar isso aqui, não tá mais no Black Friday não, viu? Não tá mesmo, não. Você vai ter que pagar. Eu vou trabalhar um mês e ainda não vou conseguir pagar isso aqui. Aí você tá com dificuldade. Ah, não, fico postergando, fico procrastinando, não consigo ler, eu só leio um parágrafo e desisto. Próximo ano, aqui na ICPC vai ter o Clube do Livro. Em breve a gente vai soltar mais informações para você comparecer, buscar esse apoio moral, esse incentivo moral, e assim você voltar despertar a sua verdadeira essência. Ser um leitor voraz. E vai ser uma benção, viu, Varão? Será uma bênção, Amém. porque a gente precisa de um incentivo, cara. Amém. Porque no mundo aí fora tem tantas pessoas incentivando umas às outras para fazer coisa errada, principalmente eu. Sentava assim, e aí, vamos? Aí a gente planejava, um incentivando o outro, mas não, agora é para o bem, cara. É para desenvolver a sua intelectualidade, é para desenvolver a sua educação, é para desenvolver a sua própria cultura, Dicção também. a sua dicção. Cara, vai ser bênção, vai ser bom. Então, em breve a gente vai soltar, o pastor Lucas, ou a diaconisa Janaína, a Janely, ela vai explicar melhor aí a respeito Começou de com como o vai Jota, acontecer foi. esse clube do livro. Irmãos, eu acho que essa pergunta já foi feita, né? Como a igreja pode ajudar a crescer na fé. Acho que já falamos, Ensinando né? mais sobre Deus, ensinando mais a respeito Mais da sobre Bíblia Deus, Sagrada, mas ensinando mais a como lidar consigo mesmo, como Sim. lidar com o próximo, como lidar a lidar com o diferente, né, cara? Servir na igreja é se desafiar a ser melhor. É uma Essa é aventura, boa, né? hein? É, uma aventura. Eu acho que foi uma das melhores aventuras foi estar dentro da igreja desde criança. Acho que foi a melhor coisa. Eu não gostava de servir ninguém, cara. Eu não gostava de dar um copo d'água na mão de ninguém, mano. Eu sempre observei quem servia, aí Você eu já tentava deu alguma imitar. vez, irmão? Aqui na igreja já. Não, cara. já, glória a Deus, eu nunca tinha percebido. Aqui Achei na que foi igreja- só a Santa Ceia. Não, aqui na igreja já. Eu sempre Glória a admirei Deus. pessoas que serviam, então eu sempre tentei andar com pessoas e tento andar com pessoas que servem. Então, Requer muito de si, cara. É uma aventura, é um barato. É muito- a igreja te ensina a ser menos egoísta, ser A igreja Exatamente. te ensina o seu próprio lugar de servo. Uhum. Dificilmente a gente vai encontrar alguém falando assim, ó, eu sou servo dos servos. Eu ser teu servo, entende? Você é Eu meu ser o servo? teu servo. Dificilmente eu tô falando que alguém vai dizer isso. Porque as Mas pessoas atualmente- querem ser servidas. Mas atualmente, você é meu servo? Eu não tô conseguindo servir nem a Janaína.
Imagina de ser Ela vai falar, servo. por que eu? Entende? Eu pensei isso. Porque ela tá me atacando desde o início. É brincadeira, gente. Mas a igreja Tem te um pouco de ensina. verdade. A igreja te ensina. Brincadeira. A igreja te ensina A servir. a Seu Rodrigo servir, tá a ser mais jogador. humano, se compadecer do Sim. próximo, ter misericórdia, cara. É verdade. A igreja Sim. ensina muito isso. Tem que Nas ensinar, obras porque sociais da senão- igreja, Não ia dar Maitá em todo mundo na rua aí. Irmão, quem não sabe, eu trabalho no trânsito, irmão. É complicado. A igreja te ensina a ter paciência. demais. Para poder lidar Demais. com o Diego, o cara tem que usufruir do fruto do Espírito. Beijo pra todos os meus fãs. Vamos pra próxima? Vamos. lá. Gente, o que vocês gostariam de mudar na vida de vocês para aproximar-se mais de Deus? E aí, Coroné? Eu jogo a bola pra você de início agora. Deixa em Responde aí off. primeiro. Ela deixa em off. O que você gostaria de mudar na sua vida para se aproximar mais de Deus? Cara, eu acho que quase tudo. Ei, viu, Rodrigo, mano? fala o pecado leve, viu? Pelo amor de Deus. Acho que o que vai ter de hater aí depois para falar? Gente, eu não assim? vou falar de pecado. Cara, eu preciso Irmãos. eu preciso aprender a lidar com o meu orgulho. Eu ainda sou muito orgulhoso. Ainda sou muito altivo, sou muito Demais. soberbo. Demais. Eu preciso. Demais. Eu preciso. Não, é brincadeira, mas Quer verdade. dizer que você não é. Em algum grau de orgulho a gente ainda tá preso, Varão. Em alguma camada do orgulho. Então o No- meu ainda na tá minha no visão, o esconderijo orgulho do é que nem uma autismo, cebola. porque- Quando a gente vence uma camada, tem outra por baixo. Nossa, a cebola que tem mais camadas. Então, Ah, sempre vai ter uma camada de orgulho pra gente vencer. Vai. das mulheres não são orgulho, né? São razão. Elas têm razão. Eu falei pra ela assim, eu odeio quando você tem razão. Até agora ela tava me julgando. É que eu não gosto da palavra odiar. É o que o Lucas estava dizendo ontem, né? Mulher Não pode é- falar essas palavras dentro de casa. Eu até corrijo as pessoas que convivem comigo quando elas falam palavras assim. Desculpa, mas a minha irmã até me chama de Google porque Mas eu sabe o que eu tô corrijo. pensando? Tipo assim, se duas pessoas intelectuais casassem, eles vão ficar usando tanta palavras difíceis pra corrigir um outro. Mas assim. sabe o que eu Eu aprendi tenho preguiça, sabia, velho? sobre ler? É que, na verdade, quando você lê, você aprende a tomar boas decisões. Então, não é saber mais, não é entender mais, mas é ter sabedoria, aplicar de verdade. Sabedoria é o conhecimento Aplicação. aplicado. né? Exato. Não vai adiantar só ter conhecimento. Não. Você vai ser que Você nem vai ficar saturado. o Pink e o cérebro. Tem um cérebro que a cabeça pesa. É tipo aquela frase que diz: você sabe que tomate é uma fruta, mas você não coloca ela na salada Ué, de eu tô fruta. bugando. Isso é sabedoria. Eu tô bugando. A gente Tá tá falando falando em a orgulho, ela diferença. já tá falando em tomate. A gente tá te explicando o que é saber e como que é aplicar. Você tá E a uma graça cebola? hoje, né? Do nada a gente saiu pro legumes, Ô, pros do ego foi vegetais. pro- Eu tô te dando vege- exemplos fáceis de Mas tomate entendimento. não é Fala uma aí, fala aí do fruta? tomate. Ela é uma fruta, Ela é uma mas fruta, saber, irmão. conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que você não coloca ela numa salada de fruta. Por que não? É tão bom, pô. Tomate numa salada de fruta. Não é não? Não, eu nunca comi tomate numa salada de fruta. E aí, Diego, o que é que você diz? Ele tá em outro mundo. Meu Deus do céu, mas por que não pode colocar? Gente, quem come salada de fruta com tomate? O que foi abençoado colocou então fruta em tomate? Não sei, mas eu vi essa frase e faz sentido. Adão, foi Adão. Mas sim, tomate então ela é Adão classificada como uma comeu fruta, tomate, não mas foi ela maçã. não é colocada numa salada de fruta. Se existe esse paradoxo aí, é porque alguém já errou e colocou uma tomate no meio da fruta. É, tipo, os meus pais comem comida com fruta. Não tem muita lógica, Mano, mas uma eles comem. delícia. Com Não. banana. Não, eles colocam. Não, banana Manga. não. Manga, abacate. Tipo maionese com... Maionese com maçã. Não faz sentido, mas as pessoas colocam. Nossa, gente, esse podcast tá muito aleatório. Desculpa, gente. A gente só quer deixar não, o mas tá assunto bom. mais leve. É o último podcast do ano, É gente, verdade, né? gente. É o último do ano. Irmãos, hoje é o último do ano. Quando é que a gente volta? Ah, fevereiro, né? A gente volta em Não é fevereiro. né? Fevereiro, né? Nós vamos ter que fazer uma reunião aí depois, fevereiro. Em breve a gente vai soltar aí no Instagram da igreja mais informações. Dia 7 de fevereiro. Provavelmente dia 7 de fevereiro a gente retorna. Até lá,
Não abandone a gente, tá bom? Nossa, a Continue gente lá. precisa de umas férias, né? Vocês não concordam? Outra coisa, gente, falando sobre não abandonar, a gente sempre posta os cortes que tem. Então, assim, enquanto você não puder assistir os vídeos, assiste eles novamente, comenta lá e também assiste os cortes que fazem. Porque Sim. sempre tem alguma coisa lá que pode te edificar, então não esquece disso. Irmãos, eu vejo tanta gente compartilhando vídeos de pessoas que falam nada com Aleatória, nada, né? aleatório. Irmãos, em nome de Jesus, nos ajuda compartilhando aí, se inscrevendo no nosso canal, dá essa moral pra gente. Vocês nos conhecem há tanto tempo. Então, todas as vezes que vocês verem lá um Reels, um corte, compartilhe com as pessoas a qual você conhece. Vai Coloca fazer lá a no gente status. ficar se humilhando toda vez? Toda vez, toda vez. Tem Pra vocês pessoas que compartilhar postam aí, isso aí, irmãos. pessoas que não Compartilha, falam nada ajuda com nós. nada. Em nome de Né? Jesus. Colocar Queridos, vocês de mas banca, é. hein? Mas é. Pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta pra vocês. Pode Olha fazer. lá, olha lá. É Se no vocês nível galáxio? Antes da gente fazer a oração de É encerramento. teológica. Calma, gente, calma. Fala aí. Se vocês pudessem definir Jesus pra vocês em uma palavra, qual seria? Gratidão. Uma palavra. Não pode ser uma frase. Pode. Ele é o sangue inocente que eu trago em minhas mãos. É uma palavra. Mas eu Eu perguntei achei que a frase ia ser Uma- 3, pelo menos. É. Mas tudo bem, valeu. uma frase. Ele é o sangue inocente que eu trago em minhas mãos. Amém. Amém. E E você? você? Eu? Jesus é minha vida, ele é tudo. É Amém. isso. Sem ele, eu acho que eu não estaria aqui. Ninguém estaria aqui. Sabe porque eu sou muito grato, irmão. A gente temos que ser grato porque, irmão, se a gente for parar tanto erro que a gente tem, É o que eu ia dizer. Quantas das vezes Jesus me constrangeu com a sua graça e a sua misericórdia? sabe? Muitas das vezes, quando eu errava, o que eu esperava de Deus era o quê? Ixi, agora ele me mata. Agora ele me deixa na rua, padecendo. Agora ele me deixa passar um momento de humilhação. Ixi, agora ele vem. Agora ele vem com a espada desembainhada para poder me disciplinar. Cara, ele aparece muitas das vezes de forma tão diferente. Porque essa visão que eu tinha a respeito de Cristo era uma visão projetada pela religiosidade. Não somente a respeito da pessoa de Cristo Jesus, mas como uma pessoa do próprio Pai. Então, eu projetava uma visão que não condizia com o caráter de fato dele. Entende? E muitas das vezes o que eu projetava a respeito da pessoa da Trindade era o que eu ouvia dos outros e não o que está revelado na sua palavra. Claro que, de fato, na palavra de Deus a gente vai encontrar o seu caráter. Ele é justo, ele é fogo consumidor, ele é reto, ele é justiça, ele é verdade. Mas ele também é graça e é amor e é misericórdia. Então essas partes parece que muitas das vezes fugia da minha mente e me fazia entrar em crise com ele. Jesus, se não fosse ele, se não fosse Jesus na minha vida, cara, eu acho que eu já estaria morto no manicômio. E a gente erra todo dia, né, irmãos? Todos os dias a gente erra. cara. Uma frase que eu escutei que dizia assim: o que eu merecia era o inferno, mas Jesus escolheu me dar o céu. É. Me deu uma segunda chance para fazer Segunda diferente, cara. chance. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se não fosse Gratidão. a misericórdia dele, É acho que eu já verdade. teria matado o Diego já. Calma, Eu gente. teria cortado o freio do carro dele. Tá Nossa. repreendido em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém que tá repreendido. Repreendido, Tá Senhor, vendo aí, ó, do repreendido, seu repreendido, lado. Tá repreendido, tá Tá- repreendido, tá Eu repreendido. tô concordando com a sua oração. Amém. Brincadeiras à parte, Fazer uma irmãos. oração, gente? Em nome Vamos. de Jesus. Quebrou o clima aqui. Jota, puxa essa oração, Jota. Tá bom, vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos primeiramente pela tua presença, por estar conosco e por nos amar tanto assim, Senhor. Eu peço ao Senhor que esse podcast possa alcançar vidas para que elas sejam edificadas, para que elas sejam transformadas através do poder da tua palavra. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós, por cada livramento, por nos escolher e nos amar mesmo com os nossos pecados. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso ministério, pela vida da nossa igreja, que possamos ser exemplos de condutos de discípulos de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, através da mensagem que foi transmitida aqui, alcançar vidas para que elas sejam, Deus, libertas através do poder da Tua palavra, para que elas possam encontrar e querer cada vez mais Te conhecer, Jesus, porque esse é o nosso
propósito, Senhor, te conhecer e fazer o Senhor conhecido. Assim eu te louvo, Jesus, porque hoje encerramos mais um podcast e sabemos, Pai amado, que ano que vem será melhor ainda, porque a tua graça está sobre nós e o Senhor é o nosso sustento. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. 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 Queridos. Aí, descarregou? Glória. Isso. Obrigado por você ter ficado aí conosco. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, você possa ter uma virada abençoada e que os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, saiba que veio do Senhor. Então, que cada sonho, cada projeto seu, que for para o bem da sua família, que for para o seu bem, que for para melhora espiritual, melhora ministerial seu, que o Senhor prospere e te dê muita bênção e muita paz, tá? E para você que está afastado, eu profetizo na sua vida, como a Jai acabou de falar, a Jota acabou de falar, eu profetizo na sua vida que vai ser um ano abençoado e você vai voltar para o Senhor Jesus Cristo. E o ano de 2026 vai ser um ano de muita bênção para a sua vida, amém? Eu profetizo Amém. na sua vida, que Deus te abençoe. Gente, encerrou não, né? Feliz Natal atrasado para aqueles que recebem Feliz Natal, né? Próspero Ano Novo. Sirvam com gosto de gás, com tudo. Sirvam a sua igreja. Sirvam a liderança. Sirvam, se doem. Você vai crescer muito com Deus. Vocês vão crescer muito como pessoas. Vocês vão crescer muito com a comunidade de fé a qual você participa. Sirvam. Se você estiver encontrando alguma dificuldade, chega com a sua liderança, converse. Com toda certeza ela vai saber te direcionar. Mas sirva. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, como o evangelista Diego falou, que Deus pode, sim, fazer uma mudança e uma transformação na sua vida. Então, o momento atual não define o teu fim. Só quem pode definir o teu fim é o próprio Deus. Deus abençoe. Obrigado pela a paciência de ter nos ouvido, ter permanecido conosco até esse momento. Em nome de Jesus, sou muito grato por ter passado todos esses episódios aqui com vocês. E acredito que no próximo ano a gente possa melhorar cada vez mais. E não nos abandone, em nome de Jesus. Tá bom? Agora, Jota, Aproveita que o ano está virando e volte para Jesus. Amém. Glória a Deus. suas considerações finais, Jota. Quero agradecer a cada um, aos meninos, por ter me dado esse convite, a oportunidade de sentar aqui à mesa com vocês. Também agradeço a cada um que tem assistido cada podcast, que vocês continuem nos assistindo e, de alguma forma, compartilhando para que outras vidas sejam ministradas, que a sua virada de ano venha a ser abençoada, que você possa encontrar Jesus e cada vez mais conhecê-lo e torná-lo conhecido. É isso. Obrigada a cada um. E é Deus te isso. Deus abençoe, abençoe. Jota.